A paz do Senhor para a igreja. Irei dar um breve resumo a respeito da nossa lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema um despertamento espiritual. A nossa verdade prática fala: despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 7, e em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O nosso primeiro tópico, essa lição está dividida em 4 tópicos. O nosso primeiro tópico fala a respeito da despertamento espiritual, emana do coração de Deus. O que é emanar? O significado de emanar é fluir, é ressurgir, é levantar algo que vem da vontade de Deus, que a igreja esteja alerta, que a igreja esteja acordada. Porque despertar nada mais é que acordar, que estar atento, estar sobre vigília, como os atalaias viviam sobre os muros, vigiando se vinha o inimigo. Então nós temos que estar atento, estar alerta àquilo que o Senhor está preparando para nossas vidas. Os sinais, por exemplo, nós temos que estar alerta, o Senhor está nos orientando. Então, o livro de Neemias, o livro de Esdras, fala sobre Jerusalém, Israel. Israel, ela passou um tempo sendo orientada que sobre Israel vinha um julgamento. Isaías profetizou há 100 anos atrás que vinha um julgamento sobre Israel. Mas Israel não deu ouvido à palavra do Senhor. E o que veio para Israel? Israel sofreu cativo na Babilônia, por conta de não ter se despertado, acordado para cumprir a vontade do Senhor. Então, esse primeiro tópico se resume nisso, em despertar. É a vontade de Deus em nós. É que Deus tem esse desejo que nós acordemos para a realidade, que nós acordemos para fazer a vontade dele. Não é hora mais de dormir, não é hora mais de viver um sono espiritual. O segundo tópico fala sobre as finalidades do despertamento espiritual. Quais são essas finalidades? Aí aqui eu destaquei algum item. Sair do sono da indiferença aos perdidos. Nós precisamos se despertar para ajudar aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus. Precisamos deixar a nossa zona de conforto. Precisamos deixar a nossa zona de conforto, nosso repouso, nosso descanso da tarde, para levar a palavra de Deus. Se você não pode neste momento, porque é um momento de pandemia, levar a palavra de Deus diretamente à pessoa, mas você pode levar a palavra através do WhatsApp, as redes sociais. Você pode fazer algo para que essa pessoa conheça mais a vontade de Deus, o que Deus tem preparado. Então, as finalidades do despertamento é sair da zona da indiferença aos perdidos, vencer o desânimo espiritual, a frieza espiritual, tornar a vida e ressurgir. Então, quantas pessoas da igreja não está desanimado neste momento, está olhando para as indiferenças, para as friezas espirituais, para as enfermidades, mas nós temos que ter o exemplo de Josafá. Josafá, ele pôs os olhos no Senhor. Ele não olhou as dificuldades, porque se a gente colocar os nossos olhos nas dificuldades, a gente vai parar, a gente vai desanimar. E quando a gente para, o que é que acontece quando para? Dá sono. E quando dá sono, a gente dorme. Dormir preparado é uma coisa. Ali teve 10 virgens, todas elas dormiram, porém 5 dormiu preparada e 5 dormiu despreparada. Então, o dormir é uma coisa. O problema é dormir despreparado, porque quando o noivo chegar, não vai pegar você despreparado. Então, por isso, a necessidade do Senhor de chamar a gente para um despertamento espiritual urgentemente. Então, essa lição, ela foca muito a respeito disso. Aí aqui tem, cada despertamento tem por principal objetivo a salvação e a restauração. Então, Deus, ele tinha como propósito ali restaurar Israel, tirar Israel da adoração a ídolo, tirar Israel
do pecado, da idolatria, mas Israel não queria se despertar, não queria acordar do sono. Então teve que passar por uma grande e dura consequência. E não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos acordar espiritualmente, em nome de Jesus, despertar do sono. É o que a lição está nos orientando, né? O autor da lição, o escritor da lição, ele focou muito bem nesse momento, despertar do sono espiritual, porque já é a última hora. Vou falar aqui de 3 tipos de sono, ainda dentro do tópico 2. O sono da imprudência. A sonolência de Sansão, Juízes 16:19, tal sono lhe custou a moral, a honra, a força e, por fim, a própria vida. Então, Sansão dormiu a ponto de não ter nem protegido a vida dele espiritualmente. O sono da indiferença, a sonolência de Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 5. Tal sono lhe custou tensão e tempestade terríveis, prejuízo